Capítulo 281. Nos subúrbios a oeste do Burgo Norte, em uma casa de 3 andares prestes a ser abandonada. Originalmente pertencia à Escola Médica de Bäcklund, mas o campus principal dela agora mudou para um local melhor e mais adequado, deixando para trás apenas um pequeno número de professores e alunos que ficaram guardando a área depois de não conseguirem se formar. Audrey estava usando um vestido branco e uma máscara branca. Seu cabelo loiro liso também estava enrolado e enfiado sob uma touca cirúrgica de cor fria. Ela desviou os olhos para o lado e olhou para Force Wall, que estava vestida da mesma maneira. Ela sempre sentiu que Force tinha um temperamento especial que parecia torná-la mais adequada para tais trajes do que ela. É o tipo de temperamento que permite que ela pegue um bisturi e abra o estômago de um paciente a qualquer momento. Audrey não disse nada. Ela seguiu meio passo atrás de Force quando entraram na sala de aula na frente delas. Ela ficou surpresa com a informação que recebeu de Force porque o Senhor Louco disse que era uma tarefa simples. Considerando que a simplicidade da referida tarefa poderia ser do ponto de vista do Senhor Louco, Audrey aproveitou o momento em que estava sozinha, disfarçada, para recitar seu honroso nome e rezar silenciosamente, de modo a relatar tudo o que havia exatamente acontecido. No entanto, ela ainda não recebeu uma resposta. Depois de passar pela porta e entrar em uma sala, Audrey instintivamente olhou em volta e descobriu que aquela não era uma sala de aula comum. Na verdade, havia 4 espécimes esqueléticos e 4 caixões feitos de vidro. Os caixões estavam cheios de cadáveres nus e pálidos, embebidos em conservantes. Bem no topo da sala havia um pilar de vidro transparente que também estava cheio de um líquido. Flutuando dentro estava um cadáver masculino que usava um manto acadêmico preto. As roupas do cadáver grudavam firmemente em seu corpo, dando uma sensação extremamente sombria. Ele não relaxou e simplesmente flutuou ereto no meio. É como se ele tivesse morrido afogado em vez de ser colocado lá depois de sua morte. Audrey fez um julgamento preliminar com base em sua atitude como espectadora. Além disso, ela viu vários homens com jalecos brancos, máscaras brancas e toucas cirúrgicas sentados ao redor das longas mesas da sala. Nenhum deles disse uma palavra, assim como os corpos e ossos ao seu redor. Olhando para a lua carmesim que finalmente apareceu na escuridão sombria, Audrey virou a cabeça para trás para olhar a cena dentro da sala de aula. Por um momento, ela não pôde deixar de estremecer quando este lugar incutiu um medo instintivo. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia animada e agitada. É assim que a vida de um Beyonder deveria ser. Audrey murmurou silenciosamente para si mesma enquanto seguia Force até um canto antes de se sentar. Depois de esperar um pouco, o cadáver masculino flutuante vestido de preto dentro do pilar de vidro vertical na frente da sala de aula de repente abriu os olhos. Sua voz foi transmitida através das camadas de obstruções. Vamos começar. Reticências. Burgo Leste, Rua Darave. Com seu empoeirado uniforme de trabalhador azul acinzentado e boné, ele caminhava pelas ruas escuras que tinham apenas alguns lampiões a gás que ainda funcionavam. A luz de velas brilhava nos vários apartamentos dos 2 lados da rua. Isso se combinava com o luar carmesim que atravessava as nuvens com grande dificuldade e mal delineavam as silhuetas dos pedestres. Klein encontrou pessoas com roupas velhas e esfarrapadas, seus rostos entorpecidos pelo desespero. Elas eram os sem-teto que haviam sido perseguidos pela polícia. Eles não tinham onde dormir, então vagavam sem rumo pelas ruas. Ocasionalmente, encontravam algum canto discreto ou banco de parque para descansar por um tempo, mas logo eram expulsos novamente. Na noite fria e escura,
Klein sentiu que eles eram mais parecidos com zumbis do que os zumbis que ele tinha visto, e todo o Burgo Leste parecia mais um abismo do que o lendário abismo. Ele rapidamente respirou fundo, o que doeu em sua garganta, fazendo-o tossir involuntariamente. Rapidamente reuniu seus pensamentos e olhou com o canto dos olhos para o apartamento na esquina da rua. Obviamente havia sofrido uma explosão e ainda não havia sido consertado. O melhor lugar para monitorar a cena do crime é o apartamento do outro lado da rua. O terceiro e o quarto andares e o telhado atendem a esses requisitos. Klein analisou a situação com o conhecimento que aprendera como falcão noturno. Durante todo o processo, ele não diminuiu o ritmo para não levantar suspeitas. No final da rua, Klein atravessou suavemente o prédio de apartamentos número 1 e entrou no prédio do outro lado da rua da cena do crime. O apartamento de um quarto que ele havia alugado no Burgo Leste era semelhante a este apartamento, e ele também morou em um apartamento de classe ligeiramente superior com seu irmão Benson e sua irmã Melissa em Tingen por um bom tempo. Era a experiência pessoal de Klein, mas também veio dos fragmentos de memória do Klein original. Enquanto seus pensamentos disparavam, Klein baixou o boné, baixou a cabeça e, sem pressa, subiu a escada rangente até o terceiro andar. Devido ao seu infeliz encontro à noite, ele não tinha mais revólver, então tudo o que pôde fazer foi enfiar a mão no bolso e segurar algumas cartas de tarô entre os dedos. Não havia luz além do fraco luar no corredor do terceiro andar. Klein não tinha pressa em seguir em frente, então observou cuidadosamente o layout. O local do outro lado da cena do crime fica à esquerda. Aquele com a melhor visão para vigilância deve ser o terceiro quarto daqui. Klein começou a andar devagar e com cuidado. Depois de passar por 2 cômodos, também enfiou a mão direita no bolso e abriu delicadamente a cigarreira de ferro. Depois de uma fração de segundo, seus dedos tocaram o olho todo preto, e os murmúrios ressoaram em seus ouvidos enquanto tentavam despedaçar sua mente. Ao mesmo tempo, com a ajuda desse item corrompido, Klein viu muitas estranhas linhas pretas. Essas linhas finas flutuavam no ar e, embora estivessem um pouco entrelaçadas e emaranhadas, ele ainda podia distinguir a quem pertenciam se as rastreasse até a fonte. Os destinos correspondentes foram refletidos no cérebro prestes a ser cozido de Klein. Havia homens, mulheres e crianças dormindo nos beliches e vários inquilinos deitados em camas no chão. Fora isso, não havia outros pontos especiais, nem figuras escondidas. A ilusão à sua frente e a alucinação auditiva em seus ouvidos melhoraram lentamente quando Klein rapidamente retraiu sua mão do olho todo preto. Ele suportou a dor enquanto continuava a seguir em frente. Assim que sentisse algum alívio, observaria imediatamente a outra sala. Infelizmente, seus esforços de revistar todo o apartamento para ver se havia algum local que permitisse a observação da cena do crime foram em vão. Ufa! Ufa! Klein se encolheu em um canto de uma varanda, suas mãos estavam sobre os joelhos enquanto ele ofegava pesadamente. Lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos e, de vez em quando, seu nariz escorria como se tivesse adoecido. Este foi o resultado de seu contato repetido com o olho todo preto em um curto período de tempo. Mesmo com a resistência de Klein nessa área, ele não estava completamente imune a ela. A única coisa que o satisfazia era que isso apenas o agitava e não o corrompia. Caso contrário, já teria desistido há muito tempo e não teria ousado tentar novamente. Isso teria levado diretamente a evoluir para a loucura. Depois de descansar um pouco, Klein finalmente se acalmou e mudou para um apartamento diferente que não tinha a mesma vista que este, mas ainda assim foi em vão. Eu interpretei errado? As pistas estão na cena do crime?
Quando Klein voltou para a rua, olhou desconfiado com o canto do olho para o apartamento com vestígios de uma explosão. Pensando em apenas tentar, ele colocou a mão de volta no bolso, abriu a cigarreira de metal e enfiou a mão dentro. Ele queria ver se havia alguém escondido no apartamento onde ficava a cena do crime. Com um zumbido, a cabeça de Klein de repente parecia que estava sendo esmagada enquanto seu corpo balançava um pouco. Como um bêbado, cambaleou para a frente e olhou para o apartamento que apresentava sinais de explosão. Como ele estava muito longe, não podia ver claramente as linhas pretas, nem rastrear a origem das linhas pretas. Ele mal conseguia distinguir onde as linhas pretas se juntavam, e isso indicava que havia alguém presente. Não. Klein analisou rapidamente a área e fez um julgamento aproximado. De repente, ele notou uma linha preta flutuando da cena do crime no terceiro andar que se fundiu no ar. Isso. As pupilas de Klein encolheram, e ele fez uma confirmação antes de retirar rapidamente as mãos para parar de entrar em contato com o olho todo preto. Tem alguém na sala destruída. Aquele assassino é realmente louco o suficiente para esperar que os investigadores cheguem à cena do crime? Ele não tem medo de que os Beyonders oficiais assumam o caso? Fiz um julgamento errado e falhei em encontrá-lo porque compartilhei um senso de lógica diferente daquele de um lunático. Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein enquanto ele exalava lentamente e fingia que nada havia acontecido enquanto caminhava em círculos até chegar à entrada do prédio. A essa altura, todos os efeitos negativos que ele havia sofrido com o olho todo preto haviam sido reprimidos. Controlando sua expressão facial e linguagem corporal, Klein subiu para o terceiro andar como se estivesse indo para casa, seus passos rápidos e pesados de cansaço. Na escuridão do corredor, ele avistou o quarto sem portas e com metade das paredes desmoronadas. Então, casualmente se dirigiu ao banheiro público. Ao se aproximar da sala, sua mão, que estava no bolso, tocou o olho todo preto. Mais uma vez, os murmúrios destruidores e as alucinações borradas o atacaram. Pelo canto dos olhos, Klein viu um fio negro e ilusório se espalhar da cena do crime. Ao rastrear a fonte, encontrou um homem que havia se fundido completamente nas sombras. Sua aura era da mesma cor. O homem era extremamente alto, com quase 2 metros de altura. Os cantos de sua boca caíram ligeiramente, fazendo-o parecer bastante excêntrico. Seus olhos frios eram como os de uma fera, possuindo uma ferocidade que não podia ser escondida. Não é Lanevos. Klein retirou os dedos, relaxou o corpo e evitou a possibilidade de encarar. Ele entrou no banheiro público no final do corredor sem parar. Também não alarmou o homem. O banheiro público e a cena do crime não ficavam do mesmo lado. Ele enxugou o suor frio e, após reprimir os efeitos negativos, pulou diretamente pela janela, descendo habilmente antes de sair com passos rápidos. Não ficou mais um momento. Ele sabia que em poucos minutos o homem seria alertado sobre a ausência de alguém que havia ido ao banheiro, então teve que se afastar o máximo possível da rua. Não que Klein não quisesse voltar pelo caminho de onde veio, mas se ele não soubesse para qual quarto poderia ir, isso o exporia da mesma forma. O palhaço rapidamente correu e circulou por uma área enorme antes de entrar naquele apartamento de um quarto que havia alugado no Burgo Leste. Ele então foi acima da névoa cinza para confirmar que não havia perigo de ser pego. Aquele sujeito deve ter tido algum tipo de conexão profunda com Lanevos. Após um momento de reflexão, Klein conjurou um retrato do homem de antes, enviando seus pensamentos para a estrela carmesim que representava a senhorita. Justiça. Logo depois, ele disse solenemente em tom de autoridade: "Esta é uma pista. Ponto.